episódio de hoje vai ser um pouco diferente, podemos dizer assim, né? Porque será um tipo de fofoca autorizada, porque George me autorizou a contar aqui. Quem me acompanha ativamente no Insta provavelmente conseguirá identificar, né, esse meu amigo, mas por uma questão de segurança dele e minha, né, já que eu e todos os envolvidos nessa história estamos aqui na Alemanha, né, eu irei usar o quê? Nomes fictícios. E, como eu falei, né, estamos todos aqui na Alemanha, somos todos alemães e respondemos às leis daqui. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre as leis de privacidade, que são uma coisa muito importante aqui na Alemanha, daqui, né, enfim, assista ao episódio de Hinterkaifeck, porque eu falei sobre isso lá. Mas no final do episódio eu vou querer saber a opinião de vocês. Se vocês concordam comigo de que George deveria ir na delegacia denunciar esse cara, né? Porque claramente ele é um serial killer. Ou se vocês concordam com George, que diz que não denuncia porque ele não tem provas, né? Porque a fofoca, meu bem, vai ser nesse nível. Mas antes de qualquer coisa, olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu tô aqui falando de alguma coisa que eu achei interessante. Pode ser um caso criminal, talvez esse seja um caso criminal, né? A gente não sabe. Pode ser um caso interessante, misterioso, curioso. Também pode ser uma teoria da conspiração, como esse caso aqui, porque esse caso também pode ser uma teoria da conspiração, porque, né? Nós não sabemos. Por enquanto, porque vai que um dia sai do jornal, aí saberemos, mas por enquanto a gente não sabe. Enfim, se você é uma pessoa tão curiosa como eu, por favor, se inscreva no canal e ative, né, as notificações para não perder nenhum episódio extra, já que dia e hora marcada nós temos, terça-feira, 10 horas da manhã, e o mesmo serve ou vale, né, para quem estiver ouvindo esse episódio. Lembrando que os episódios são multiplataformas, lançados sempre simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. Eu parei de pedir, vocês pararam de dar, então eu tô pedindo de novo. Deixa seu like aí, por favor. E se você não gostar, no final você muda para um dislike também, que não tem problema nenhum, tá? E, como sempre, os demais recados e beijos eu deixo pro final do episódio. Então, sem mais delongas, né? Porque a gente já tá com quase 3 minutos. Bora pro episódio de hoje. Bom, nós vamos chamar o meu amigo de George, porque ele é enfermeiro e me veio na cabeça o George de Grey's Anatomy. Eu vou ficar falando George o episódio inteiro. E George, já deixo aqui o meu shout-out público por todo o seu trabalho e esforço durante a pandemia, principalmente por você ter se voluntariado para trabalhar na ala de Covid. Então, muito obrigada. E, bom, né, eu conheço George há anos, desde o Rio de Janeiro. Eu juro que eu vou parar de ficar falando assim. Ele tem cerca de 30 anos, não tem filhos. Como eu falei, ele trabalha como enfermeiro aqui na Alemanha. Guarda essa informação aí, porque a gente vai falar mais disso mais pra frente. Ele, né, mora aqui em Berlim, quer dizer, aqui em Berlim não, aqui em Berlim porque é aqui na Alemanha, né, mas eu não moro em Berlim, mas ele mora em Berlim, que é onde tudo aconteceu, ainda está acontecendo, aparentemente. Aparentemente, vocês vão entender mais pra frente. Do outro lado, nós temos o Norman, né, que eu não conheci pessoalmente, inshallah, porque, né, a merda respingou até em quem não tava na relação, então ainda bem que eu não estava lá, né, que eu não estava em Berlim nessa época. E vamos chamar de Norman, porque não me veio mais nenhum nome na cabeça além de Norman Bates. A profissão de Norman não sei o nome, seria mecânico, talvez, não sei. Ele tem um Ausbildung para consertar equipamentos médicos. Então, seria o quê? Mecânico? Acho que seria mecânico, né? Enfim. Eu acredito que isso deva, pagar mega bem, mas, estranhamente, Norman prefere trabalhar numa fábrica de borracha. Norman tinha 30 anos quando conheceu George. Parei de falar do outro jeito. Quando conheceu George, ele tem um irmão, que eu vou citar mais pra frente,
E ele ainda morava com a mãe quando ele conheceu o George. Vamos chamar a mãe dele de Norma, né? Porque é o nome da mãe do Norman Bates. Só que essa Norma aqui tá viva. E se minhas suspeitas estiverem corretas, ela é, tipo, no mínimo, cúmplice dele. Então, bom, George e Norman se conheceram em um aplicativo de relacionamento e se deram muito bem, né? Eles se encontraram algumas vezes e começaram a namorar. Pouco tempo depois, o George foi conhecer a Norma, né? E é aqui que ele começou a perceber umas coisas estranhas, para falar o mínimo. Quando ele chegou na casa, ele percebeu que a casa era cheia de anões de jardim. Tipo, cheia mesmo. Vários espalhados, assim, por todos os cômodos da casa. No chão, nos armários, em tudo. E, além disso, também tinha ursos de pelúcia. Também na mesma quantidade que os anões. Então, tipo, era tudo espalhado, assim, pela casa toda, assim. Tudo tinha urso de pelúcia e anão de jardim. Como eu já tô falando da casa, eu vou falar logo tudo sobre ela, né? Mais pra frente, o George também descobriu que a Norma guardava quase que um mercadinho inteiro lá no sótão. Tipo, comida enlatada, garrafas d'água, alimento não perecível, essas coisas. Mas era, tipo, em muita quantidade. Muita quantidade. Assim, levando em consideração a história da Alemanha, é compreensível, né, esse comportamento. Na verdade, né, é normal isso aqui, né, as pessoas guardam esse tipo de kit de sobrevivência, que eu acho que eu também deveria fazer um, né, mas nunca fiz, mas eu acho que tá na hora. Enfim, essas coisas, né, enlatado, água e tal, assim. Só que os enlatados da Norma estavam, tipo, vencidos há anos, tipo, uns 10 anos, era muita coisa. E ela se recusava a jogar isso fora. Nessa casa também tinha um porão, guarda essa informação aí. Na casa também tinha uma casinha de jardim. E nessa casinha, né, uma casa no jardim, pequena assim. E nessa casinha tinha um banheiro que tinha tipo uma fossa. Tipo, não tinha encanamento público. Então, tipo, o cocô vai pra essa fossa. E aí, uma vez por ano, sei lá, chamam alguém pra ir lá esvaziar, entendeu? Mas George conta que essa fossa era muito grande. Maior do que, tipo, as fossas comuns daqui, entendeu? E, tipo, Norman passava muito tempo nessa casinha e dormia lá várias vezes na semana. Como casal, George e Norman tinham uma boa química, né? George achou que tinha encontrado o homem da vida dele. Rapaz trabalhador, cuida da mãe, carinhoso, calmo. Já entre quatro paredes, ele era babadeiro. Norman curtia ser submisso em um tipo de BDSM, mas, tipo, pesado, né? De, tipo, ser humilhado mesmo, entendeu? George chegou a falar, tipo, nossa, você me deixa fazer o que eu quiser com você. E aí o Norman respondeu assim, melhor deixar você pensar assim, porque no dia que eu quiser fazer alguma coisa com você, você não vai nem perceber. Se aí já não levantou uma bandeira vermelha, meu bem. Não sei o que levanta, né? Enfim, Norman era uma pessoa muito controladora, digamos assim. As coisas, né, tinham que ser feitas sempre do jeito dele, sempre do jeito que ele queria, na hora que ele queria. Tipo, o dia não progredia, né, enquanto George não fizesse o que Norman queria. Com o passar do tempo, o George começou a frequentar bastante a casa dos Bates, digamos assim. Certa vez, o Norman pediu ajuda pro George para montar uma estante no porão. Mas uma vozinha, assim, né, lá na cabeça de George falou, não vai não, hein, que se tu for, tu não sai mais de lá de dentro. E George falou, eu te ajudo, mas vamos montar aqui na sala e depois a gente desce pro porão, a estante. Claro, né, que o Norman ficou, tipo, irritado e ficou insistindo em montar a estante, lembrando do jeito que ele era, né? E ele queria montar a estante no porão. E toda vez que ele vinha, ele tava com o martelo na mão. E assim, não era uma estante enorme, entendeu? Era uma estantezinha da IKEA.
tipo a que eu tenho lá no cenário lá de cima. Vê o outro vídeo, o vídeo anterior ainda tem lá ainda. Tipo, é uma estantezinha daquela, entendeu? Tipo, eu trouxe aquilo de ônibus pra casa sozinha, montei sozinha e não precisei de martelo. Então, pra que Norman tava segurando aquele martelo? E foi exatamente isso que George perguntou. Norman respondeu que era pra colocar na estante. Gente, a estante não estava nem montada ainda. Pra que ele estava com aquele martelo na mão? Ele queria botar aquele martelo na cabeça de George. Norman acabou se distraindo com Norma e George aproveitou a oportunidade para levar a estante para o quintal e começar a montar a estante lá no quintal, né? Lembrando que Norman ficava insistindo para montar a estante lá no porão. Quando o Norman perguntou para o George o que ele estava fazendo, o George respondeu: olha, que sol maravilhoso, que dia lindo. Vamos montar a estante aqui fora. Né? E já tinha começado a montar, então eles montaram a estante lá fora mesmo. Os Bates sempre comentavam que tinha uma queima de fogos em uma cidadezinha fora de Berlim, tipo umas 2 horas de carro, que aqui na Alemanha, tipo, é muita coisa. Eu moro do outro lado do país e são 6 horas de carro daqui pra Berlim, então, tipo, tu imagina, é muita coisa, 2 horas. E eles sempre diziam que era lindo, que o George tinha que conhecer. Um belo dia, eles estavam planejando uma viagem até essa cidadezinha. Mas George sentiu que ele não deveria ir, né? Aquela vozinha na cabeça dele falou, não vai. Até porque Norman tinha uma garagem nessa cidadezinha. Sabe essas garagens que a gente vê em filme e séries americanas, sabe? Que bota as coisas lá e fica lá? Então, Norman tinha uma garagem dessa lá nessa cidadezinha, sendo que ficava, tipo, 2 horas de distância para ir e mais 2 horas para voltar. E ele e a família toda e todo mundo morava em Berlim. Então, tipo, não tinha por que ele ter essa garagem lá, entendeu? O que Norma mantém nessa garagem, nós não sabemos. Porque George nunca descobriu o que ele guardava nessa garagem. Mas, falando da viagem, Norman e Norma ficaram insistindo para George ir nessa viagem. Mas ele ficou, o quê? Se esquivando, porque ele não queria ir, né? Até que a Norma falou assim, você vai sim, nem que eu tenha que colocar um remedinho na sua comida e você só vai acordar quando chegar lá. Gente, e ela começou a rir depois disso, né? E George, me contando essa história, né, falou que ele também começou a rir, mas aí ele começou a rir, foi de nervoso mesmo, tipo, alguém me salva. E foi nesse ponto que George começou a perceber que tinha uma coisa ali muito errada com os Bates, entendeu? Por exemplo, Norman chegava em casa com bolos de dinheiro vivo enrolados em saco plástico. E ele não colocava esse dinheiro no banco, ele deixava escondido pela casa inteira. Quando o George perguntava de onde, né, ele tinha tirado esse dinheiro, porque claramente não era do trabalho dele, porque aqui na Alemanha, até porque a gente recebe tudo por transferência bancária, então ninguém paga com dinheiro vivo aqui, oficialmente. Norman respondia que ele tinha feito um bico com o irmão dele. Além disso, Norman tinha vários carros espalhados pela cidade de Berlim, né? Tinha modelo novo, modelo velho. Uma vez, ele até mostrou pro George que tinha... um dos carros, né, tinha um compartimento secreto no chão do carro. Tava vazio, por sorte, né? Quando Norman levava George no trabalho, ele sempre pegava caminhos diferentes. Ia por ruas secundárias, dava voltas sem necessidade. George conta que, às vezes, Norman acordava no meio da noite e tentava sair da cama sem acordar ele, mas ele sempre acordava, né? Até que uma vez ele fingiu que ele estava dormindo para ver o que o Norman estava fazendo. Ele seguiu o Norman até a cozinha e quando chegou lá, Norman estava mexendo na gaveta de facas. Aí George estava atrás dele, né? Falou assim, o que você está fazendo? Em alemão, né? Was machst du? E no susto, né, o Norman respondeu que ele tinha ido, tipo, beber água. E aí, ele saiu da cozinha e voltou pra cama.
sem beber a água. Detalhe que Norman tinha várias facas, tipo, muitas facas. E ele tinha facas, assim, que estavam até na embalagem, de tantas facas que ele tinha. Ele não tinha nem usado ainda. E, tipo, faca de cozinha mesmo. Mas se vocês ainda não estão convencidos, né, eu deixei a cereja do bolo pro final. Como eu falei no começo, o George é enfermeiro. Quando ele começou a perceber, né, esses comportamentos estranhos de Norman, e Norman começou a perguntar muito sobre o trabalho do George, o George começou a, tipo, dar corda pro Norman, né, pra ver. Porque o Norman começou a perguntar coisas assim: você viu alguém morrer hoje? Como é que foi? O que a pessoa fez? Tururu, coisas desse tipo, entendeu? Então, o George, que ainda estava na dúvida, né, se o Norman era um psicopata ou se isso era, tipo, coisa da cabeça dele, ele fez o quê? Ele começou a dar corda pro Norman pra ver, né, até onde que isso ia, né? Aí, ele começou a falar coisas assim, tipo, o George começou a falar coisas assim: nossa, uma pessoa morreu nas minhas mãos hoje. Mentira, mas ele falava: veio uma vida se apagando, é excitante, né? E por aí vai, né? Ele começou a falar essas coisas assim. Nessa, o Norman começou a se soltar, né? Ele começou a perguntar se George tinha acesso a medicamentos, a anestésicos. Ele falou pro George que ele estava pensando em comprar um aparelho médico lá, né, que corta e cauteriza. Eu não sei o nome disso, porque claramente eu não sou médica, né? Mas ele tava planejando comprar um aparelho desse daí quebrado no eBay, né? Porque é bem barato, porque tá quebrado, né? E aí ele consertaria, porque ele é formado nisso, né? Vamos lembrar. E ele queria colocar isso no porão. Mas o ponto final para George foi quando Norman perguntou se ele já tinha cortado a carne de alguém. E depois, né, ele falou a seguinte frase, abre aspas: cortar a carne de um outro ser humano é uma sensação muito boa, né? Fecha aspas. George concordou e depois foi para casa. E terminou com Norman por mensagem, bloqueou o número dele, se mudou e trocou de emprego, trocou de hospital. O George tem uma amiga que mora perto da casa do Norman, tipo na rua de trás, assim. Eles nunca tinham se conhecido, mas quando essa amiga, né, tava viajando, o George cuidava do cachorro dela, entendeu? Então, o Norman conhecia o cachorro dessa amiga, mas ele não conhecia a amiga, mas ele conhecia o cachorro, entendeu? E ele sabia que ela morava ali por perto. Depois que eles terminaram, essa amiga viu o Norman andando pra cima e pra baixo na rua dela. Ela reconheceu, né, o Norman, porque o George mandou foto pra ela e até mandou a localização da fossa pra ela e deixou de aviso. Tipo, se alguma coisa acontecer comigo, procura aqui na fossa, porque com certeza meu corpo vai estar aí dentro. E mandou a foto, né, e o nome do Norman pra essa amiga, pra ela ter todas as informações, caso George suma. Bom, a amiga tinha que passear com o cachorro, né, porque os cachorros cagam. Então, o Norman reconheceu o cachorro e se apresentou para a amiga do George. E depois disso, eles se encontravam, tipo, umas 10 vezes por semana. Eles nunca tinham se visto antes na vida. Mas depois disso, depois que George terminou com ele, essa mulher via ele todo dia. Ora ele estava andando casualmente na rua dela, ora ele estava no mercado que ela ia. Ou seja, Norman estava seguindo essa amiga do George para tentar descobrir aonde que o George estava morando, entendeu? Em um ponto, a amiga falou pro Norman parar de seguir ela ou ela ia ligar para a polícia, porque, né? É doido. Depois disso, ela nunca mais viu ele. Depois que ela falou que ia ligar para a polícia, ele desapareceu. Ou ela nunca mais viu, né? E aí, o George começou a receber ligações de um número privado. E ele recebe essas ligações várias vezes por dia. À noite, de madrugada. E isso vai até hoje, sendo que eles terminaram há quase 2 anos. George se mudou de novo e, logo depois, né,
que ele se mudou para o apartamento novo dele, ele instalou um app de relacionamento. Nesse app aparece a foto das pessoas, né? E a distância que elas estão de você. Além de aparecer quem visita o seu perfil também, né? Para surpresa de George, ele viu a foto do Norman nesse perfil. Mas não entrou no perfil dele, né? Porque senão o Norman ia ver que o George tinha entrado no perfil dele. E George não quer, né? Atentar à peça. Mas eles estavam a 20 quilômetros de distância, porque aparecia lá. Depois de uns 30 minutos, o George abriu o aplicativo de novo. E o Norman tinha visitado o perfil dele. E agora eles estavam a 15 quilômetros de distância. Depois eles estavam a 10 quilômetros de distância. Depois foi para 7 quilômetros de distância. E aí o George excluiu o aplicativo, apagou o perfil dele. E ele tem certeza de que o Norman estava circulando o carro, tentando achar o prédio dele pelo GPS do aplicativo. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acham? Acham que Norman é um serial killer? Acham que não e que eu sou neurótica? George falou que esses são só alguns dos acontecimentos, mas que, tem muito mais. Quem sabe rola uma parte 2 disso aqui. Eu acho que ele já matou alguém, porque ele falou da sensação de cortar a carne humana. Isso quer dizer que ele já cortou a carne humana, né? Então, meu bem, ele já cortou alguém, esse cara. Eu falei pra George que ele deveria denunciar na polícia. Ele falou que não vai, porque sem provas a polícia não vai fazer nada. No episódio de hoje, eu quero mandar um beijo especial para Alpaca Loki Smile, que é um novo membro do canal, ou membra, não sei, porque não tem foto. Um beijo pra você e muito obrigada pelo apoio. Eu quero lembrar que eu abri um segundo canal, o Fala Margot Light, e se você não está entendendo por que eu estou gravando aqui embaixo, né, que vocês estão vendo que eu tô no meu quarto, eu vou deixar o link aqui embaixo da tour que eu fiz pelo meu apartamento, que eu lancei lá. E tudo isso vai fazer sentido. O link vai estar na descrição desse vídeo aqui. Por favor, se inscreva lá também, né? Para um conteúdo mais descontraído. Apesar que o episódio de hoje foi bem descontraído, né? Não, é para um conteúdo mais descontraído, sem data certa para sair vídeo novo, enfim. Lembrando que o canal está aberto para membros, então quem quiser e puder, claro, apoiar o canal com o din-din. O link vai estar na descrição, né? E também tem o botão de seja membro aí embaixo do botão, ao lado do botão de inscrever-se. Então, por favor, se inscreva se você ainda não está inscrito. Como sempre, não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. Então, acho que é isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio ou no outro canal.